Ô Minas Gerais, ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ô Minas Gerais, alô Minas Gerais, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoa, Espírito Santo, Pará, todos esses lugares por onde eu passei. Vai o meu abraço aos meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Meu irmão Macir, aquele grande abraço a você, meu xará, Nilson Brandão, Moacir, irmão Antônio, enfim, são tantos irmãos. Me perdoe por eu, muitas vezes, não falar o nome de todos, meu, mas eu fico muito feliz pelos comentários que vocês têm mandado. Vocês têm mandado vários comentários, e isso eu tenho curtido os comentários que vocês têm mandado, eu fico muito feliz. Aparece algum aqui, como se diz, cai de paraquedas, e da vez tenta aí falar alguma coisa, mas eu não dou importância, porque isso é tudo falta de conhecimento. Vê que ele não conhece nada, porque tudo que eu falo com base aqui dentro desse livro aqui. E a mensagem que eu tenho para nós é essa: Deus tirou a unção do rei Saul. Por que, irmão Nilson, você fala isso? Porque esses dias eu falei sobre Davi com Saul. Davi teve por 2 vezes a chance de matar Saul e ele poupou Saul. Ele disse que não poderia ele tocar em Saul. E é nisso que muitos têm pegado em cima disso. E é disso que eu quero falar um pouco. Nós olhamos para o capítulo 9. Ali no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo já escolhe um rei. O povo quer um rei. Começa ali querer que Samuel ungisse um rei. E ali no 9, versículo 9, nós vemos que Deus ali, vemos que Saul estava em busca. Eu estou abreviando um pouco, porque ali no capítulo 9 você vai entender que Saul, procurando a jumenta do seu pai, junto com um dos seus companheiros, não achando, falou, vão ao profeta, porque a palavra profeta significa vidente. Capítulo 9, versículo 9 de 1 Samuel. Profeta não é esses camaradas que ficam aí assim, te digo, meu servo, assim, digo, minha serva. Não, isso aí é tudo burrice. Isso são uns glomogó que ficam em cima da coisa aí falando e muitas vezes a pessoa se curva diante desses glomogó. Mas a palavra profeta significa vidente. O profeta Isaías viu 720 anos antes do nascimento de Jesus. Ele já viu tudo que estava acontecendo. Jesus na manjedoura, uma virgem conceberá. Ele estava vendo tudo, 7,14 ali, porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías estava vendo, porque um filho nos nasceu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías estava vendo, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, 53, versículo 4 de Isaías, todas as nossas enfermidades, todo o nosso... Ele viu 720 anos antes. Essa era a função de um profeta. E esses camaradas aí? Essas camaradas aí que ficam aí com essas bobeiras aí, com essas tolices, principalmente esses movimentos chamados pentecostais, são os piores movimentos que existem na face da terra. São os piores. Surgiu essa tolice, essa bobeira aí, eu sou pentecostal. Pentecostal era uma festa que havia em Israel, que nem existe mais. O povo fazia essa festa, festa da colheita, festa dos pães asmos, festa da Páscoa. Havia várias festas em Israel. O povo fica aí pegando uma coisa que não tem nada a ver, eu sou pentecostal. O que aconteceu no dia lá que o Espírito Santo foi derramado, derramou sobre aquele povo, deu certo que foi um dia de festa dos judeus, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
que Deus derramou do teu espírito. Mas bem, olhando para Saul, você vai entender por que eu falei que Davi se acovardou por 2 vezes. E eu quero que você, talvez você não é obrigado a concordar comigo, mas vamos caminhar junto. No capítulo 9, ali de Samuel, Deus disse assim, vai vir um jovem e você unja ele como rei de Israel. Então, quando Saul chegou, Samuel recebeu, almoçou com Samuel, depois Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul, e Saul foi ungido como rei de Israel. Aí o que fez? Samuel fez o que Deus na verdade, Deus nem queria, porque o profeta Samuel já estava velho. E ele, já cansado, colocou seus filhos, mas o povo não agradou dos seus filhos. Então o povo veio e pediu um rei. Nós queremos um rei. E Deus, e foi Samuel falar com Deus. Deus falou assim, Samuel, você está dizendo que eles rejeitaram a ti? Não. Eles não te rejeitaram foi a mim. Porque Deus não queria rei. Não queria imitar as nações ao redor. Deus tinha juízo, porque Samuel era sacerdote, era profeta e era juiz. Ele quem julgava o povo de Israel. Ele quem oferecia holocausto. Tudo ele fazia para o povo de Israel. Então Deus queria que continuasse assim o seu povo. Mas o povo quis um rei para ir na frente da batalha. Então Deus disse, sim, mas diga que esse povo vai ser tomado, seus filhos, ainda jovem, para servir o rei, vai ser tomado suas filhas para trabalhar na casa do rei, eles vão construir carro para o rei, cortar madeira para o rei, e trabalhar para o rei, vai ser escravo do rei, pagar imposto para o rei, enfim, é assim. Diga a esse povo o que vai acontecer. E Samuel disse ao povo tudo o que iria acontecer, mas mesmo assim o povo quis um rei. Então ali Deus colocou Saul e Samuel ungiu e Saul se tornou então rei sobre Israel. O primeiro erro de Saul foi no capítulo 13 de 1 Samuel. Nós encontramos ali quando Saul estava em apuro perante ali as nações, ali os filisteus, estava apertando Saul. Saul estava esperando por Samuel. E Samuel demorou um pouco, porque um rei não podia fazer holocausto, oferecer nada a Deus a não ser o profeta. E ele mesmo fez um holocausto e ofereceu a Deus. Samuel chegou e falou, o que tu fizeste, Saul? Não, mas eu fiz porque eu estava com medo do povo, os filisteus e tal. Foi um grande mal você fez perante Deus. E Deus desagradou do que você fez. Bem, esse foi o primeiro. Aí nós olhamos para Saul. Nós vemos que lá no capítulo 15, Deus vem e fala para Samuel, Samuel, eu tenho me lembrado do que fez Amaleque com o meu povo. Diga ao rei que prepara um grande exército e vai ao rei Amaleque e destrói tudo. Saul pegou 210.000 homens e atacou os amalequitas. Mas ele matou. Mas Deus disse que era para matar tudo. Não era para deixar nada. Até os animais. Não era para deixar nada. Uma criança, a mulher, tudo era para ser morto. E ele popou as ovelhas gordas, as vacas gordas, e popou também o rei. E ele veio embora. E Samuel, Deus falou para Samuel. E Samuel se entristeceu. Deus falou, Saul está em desobediência comigo.
E Samuel ficou muito irado, passou a noite orando. No dia seguinte veio ao encontro de Saul. Quando Saul viu Samuel, ele diz: bendito seja Deus, fiz tudo que ele mandou. Samuel falou: e esse mugido de vaca que estou ouvindo? E esse banido de ovelha que eu estou ouvindo? Samuel estava ouvindo pelos ouvidos espiritual. Ele diz: deixei para sacrificar ao Senhor aqueles boi, aquelas vacas bonitas, mas Deus disse que não era para deixar nada. Aí falou assim: por causa disso, Saul, Deus manda te dizer que o seu reino será tirado. E naquele momento, ele queria que Samuel fosse com ele para orar, que ele queria pedir perdão a Deus. Samuel recusou. Quando Samuel virou, ele pegou Samuel pela capa e rasgou. Samuel virou para ele e falou assim: assim como tu me rasgaste a minha capa, eis que Deus acaba de rasgar o seu reino. Então o reino de Saul terminou ali. Acabou ali. Então ali acabou o reinado de Saul. Saul deixou de ser rei. Acabou. E Deus diz assim: eis que me arrependo. 2 vezes Deus diz, no mesmo capítulo 15, Deus diz: eis que me arrependo de ter colocado Saul como rei. Mas já no fim do capítulo 15, ele diz assim: porque me arrependo de ter colocado Saul, eis que colocarei um outro. Quer dizer, então não era para continuar a família de Saul. Os filhos de Saul, Jonatas e os outros mais, era para continuar como rei. Mas Deus encerrou e deu o reinado ao filho de Jessé, que se chama Davi. Bem, aí você vai para o versículo 16. Aliás, o capítulo 16. Deus disse ali no primeiro versículo, ali Deus diz: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu, o Senhor, já rejeitei. Eu repudiei Saul. Quer dizer, se Deus repudiou, então não tem mais unção. Aí você olha no versículo, acho que número 15, 16, 17, que Deus tirou o Espírito Santo, o Espírito que tinha colocado. Porque quando a pessoa recebia unção, como o primeiro que começou a ungir foi Moisés. Moisés recebeu do Senhor aquela virtude, aquela graça de Deus. Ele foi cheio da virtude, do poder de Deus. A Bíblia diz que a virtude de Moisés era tanta que ele tinha que pôr muitas vezes um véu sobre o seu rosto, porque seu rosto brilhava. O povo de Israel não conseguia olhar no rosto de Moisés quando ele estava no monte, na presença de Deus. E Deus, o único homem que Deus falava face a face, era com Moisés. Deus tirou do espírito de Moisés para ungir 70 homens para ajudar Moisés na missão de Moisés. Então Moisés era um homem cheio. Então ele ungiu Arão. Então a unção começou assim, quando derramava óleo sobre uma pessoa, como era rei, sacerdote ou profeta, ao derramar, vinha o Espírito de Deus e vinha sobre aquela pessoa. Quando Davi recebeu do profeta Samuel a unção dentro da sua casa, a Bíblia diz que o Espírito Santo apoderou de Davi a partir daquele momento. Ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo não afastou mais dele. E Saul também a mesma coisa. Mas nós olhamos para o capítulo 15, 16, e fala que Deus retirou o Espírito Santo que estava em Saul e colocou nele um espírito mau, um espírito de tormento para atormentar Saul. Saul não tinha sossego. Então vocês veem que ali Samuel diz: o seu reino foi tirado, Saul. O seu reino acabou. O seu reino não existe mais. O seu reino foi rasgado naquele momento que ele rasgou as vestes de Samuel. Então, aí o que ele faz?
ele continua na sua teimosia. E Deus deixou. E Samuel ficava ali sempre intercedendo por Saul, sempre intercedendo por Saul. Mas chegou um dia, lá no capítulo 25, 27, nós encontramos que Samuel morreu. E aí Saul ficou desprotegido. E nós olhamos e vemos que quando Davi matou o gigante, lá no capítulo 17, lá pelo versículo 40, mais ou menos, nós encontramos, lá no 49, nós vemos quando o gigante cai, no versículo 49 do capítulo 17 de 1 Reis, nós vemos que o gigante cai com a cara no chão. Davi vai lá e corta o pescoço dele. E aí o povo se alegraram e os filisteus correram. E o povo começou a cantar um cântico que dizia: o Saul matou milhar, mas Davi foi dezenas de milhar. E Saul não gostou. Saul ficou indignado. E a partir daquele momento, Saul começou a perseguir Davi, sem que Davi tinha feito nada a ele. Mas Davi tinha a unção. Davi era ungido de Deus, mas Saul era um ex, porque já não estava mais. Deus já tinha tirado. Ele não tinha mais o espírito. Quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Saul, Saul recebeu, mas Deus retirou o espírito. Então acabou, não tem mais. Hoje os homens ficam aí em cima dos púlpitos falando: irmão, cuidado, você pode perder a salvação. Se você fazer qualquer coisa aí, você pode perder, cuidado, tal. Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se Deus te escolheu, não tem ninguém que te tira das mãos de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não foi vós que me escolhesse, 15:16 de João. Foi eu quem vos escolhi. Somos escolhidos por ele. Agora fica esses homens aí, você pode perder a salvação, tal. Então o que eu quero dizer é o seguinte: então o rei ficou indignado contra Davi e começou a perseguir Davi. Perseguia Davi, Davi começou a fugir, a ponto dele casar Davi com a sua própria filha, para que a filha entregasse Davi, para que ele matasse Davi. Sua filha ajudou Davi a fugir. Seu próprio filho se levantou contra Saul a favor de Davi, mas ele continuava perseguindo Davi. E por 2 vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E aqueles companheiros de Davi, Saul estava dormindo. Estava uma botija d'água e a lança de Saul estava ao lado, e Saul estava dormindo, e todo o exército estava dormindo. À noite, Davi levantou e foi quietinho com alguns outros homens até o acampamento que estava Saul. E ao chegar lá, Saul estava dormindo um profundo sono. O companheiro dele falou assim: vamos pegar essa lança, deixa que eu cravo a lança sobre ele. Ele falou: não faça isso. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas como ungido de Deus? Deus já não estava mais com ele. O reino dele já tinha sido tirado, já tinha sido rasgado. Quem era rei era Davi. Deus entregou outra vez, quando Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. E ele estava lá, tirou o manto, jogou lá. Davi foi lá e cortou um pedaço do manto. Quando Saul saiu lá de dentro, que pegou suas vestes e vestiu, Davi depois veio atrás e mostrou aqui, ó: Deus me entregou você nas minhas mãos, mas eu não quis te matar, porque você é ungido de Deus. Não é ungido, é um ex. Então 2 vezes foi entregado Saul nas mãos de Davi. Davi poupou Saul, porque ele dizia: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então é em cima disso que esses camaradas, em cima do púlpito, diz: irmão, eu sou ungido de Deus. Cuidado. Davi não tocou, mesmo sendo perseguido por Saul. Teve chance 2 vezes para tirar a vida de Saul. Ele não tirou. Então, irmão, cuidado. Cuidado você falar contra o seu ungido de Deus.
falar contra o homem de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado quando você fala, porque eu sou ungido de Deus. Deus me ungiu. Até nos conta um caso que um pastor foi fazer uma visita numa casa e disse que assim que ele chegou, diz que a irmã preparou ali uns bolinhos, café, o pastor tomando café, comendo bolo, proseando, e o menino começou a olhar. O menino olhava para lá, olhava para cá, chegava bem pertinho da cara do pastor olhando. Aí o pai falou: ô menino, o que é isso? Você está aí em cima do pastor aí, olhando, tanto olha, o que você está tanto olhando? Não, pai, porque o senhor mais a mãe sempre fala que o pastor é homem de duas caras, eu quero saber onde é que está a outra cara dele. Aí eu digo, aí tem que ter cuidado quando fala, diz que o marido fala assim: mulher, olha, nosso pastor é homem de duas caras, hein? Cuidado com esse pastor, hein? E o menino escutava. Olha, nós não devemos confiar nele não, que ele tem duas caras. E o dia que o pastor foi lá tomar um café, o menino queria saber onde estava a outra cara do pastor. E é o que nós acontece. Tem pastor que não tem duas caras não, ele tem 5, 6 caras. Então eles costumam falar que são ungidos de Deus baseado em cima dessa passagem que Davi se acovardou, porque Deus entregou, porque os próprios companheiros de Davi falaram assim: aí Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos? Não, eu não vou tomar. Então deixa que nós... Não, ele é ungido de Deus. Era um ex, porque ele não fazia mais parte. Deus já tinha tirado o reino dele. O rei era Davi. Então hoje esses homens ficam aí dizendo aí: cuidado, irmão, você falar contra o servo, contra o ungido de Deus. Eu sou um homem ungido de Deus, mas quem ungiu ele? Deus será que desceu do céu e veio aqui e ungiu ele? Então como ele diz que ele é ungido de Deus? Aonde? De onde? Quem foi? Será que desceu um anjo lá do céu e veio e ungiu ele? Então essas coisas não existem mais, irmão. Então essa foi a mensagem que eu trouxe, porque muita gente, talvez por falta de entendimento, talvez você está na igreja há tanto tempo, você nunca ouviu uma mensagem, porque o que eles pregam é o seguinte: Davi não matou o rei Saul por causa da unção. E ele chega até a dizer no Salmo 105, versículo 15, não toquei nos meus profetas, não maltratei os meus profetas, nem toquei nos meus ungidos. Então, ele tira isso e ele escreve este salmo, mas na verdade, Deus tirou o teu espírito e ele passou a ser um homem como um homem qualquer. Então Davi se acovardou por 2 vezes, porque Davi, sendo ele rei, sendo ele ungido, ele podia tirar a vida de Saul a hora que ele quisesse, porque ele estava nas mãos de Deus. Deus entregou nas mãos de Davi e Davi se acovardou. E depois, lá na frente, no capítulo 31, quando nós encontramos que o próprio Samuel, o próprio rei, depois se matou. Foi em busca de uma feiticeira, lá no capítulo 28, no versículo 26, ele entendeu. Eu estou abreviando ali. Consultou ali uma cartomante e entendeu que era Samuel que tinha vindo sobre ele, e o que o Espírito falou aconteceu. O Espírito falou: o que você quer que eu faça? Não, tenho clamado a Deus, tenho buscado a Deus, Deus não fala comigo nem por sonho, nem por profeta, Deus não fala comigo por revelação, Deus não fala comigo. Se Deus não fala, o que você quer que eu faça? Pois amanhã tu e teus 3 filhos estará comigo no Monte Gilboa. E o que aconteceu? Samuel estava morto. No outro dia, ele e os filhos dele, Saul, quando estava ferido, quando viu que ele ia morrer, ele deitou em cima da sua própria espada e se matou. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora, talvez você possa falar: e é uma grande verdade, porque Deus entregou. Por que 2 vezes? Se fosse uma vez, mas é porque aconteceu. Isso foi um fato. Não. Ali foi Deus que o entregou na mão de Davi, Saul, para que Davi... E outra, se Davi não quisesse usar suas mãos, os seus companheiros, deixa que nós fazemos. Ele não deixou, não. Ele é ungido de Deus. Não é.
Ele não era mais ungido de Deus. Ele era um ex. Deus tirou a unção que estava sobre ele, colocou um espírito mau na vida dele. O Espírito de Deus foi retirado dele. Nós encontramos no capítulo 16, lá pelo versículo 15, 16, 17 de Samuel, 1 Samuel, você vai encontrar que Deus tirou e colocou um espírito mau que perturbava Saul dia e noite. Esse espírito apoderava dele e deixava ele muito perturbado. Então ele não tinha mais a unção, o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então esses homens pegam carona em cima disso e fica dizendo que eles são ungidos de Deus. Eles são os homens de Deus, mas na verdade de Deus eles não têm nada. Eles são dinheiristas. O que eles querem é dinheiro. Eles são empresários. Eles não têm coragem de trabalhar. Eles sabem que tem uma forma muito fácil de ganhar dinheiro. Porque o que eles fazem, se eu quiser fazer, eu também faço. Porque tudo que eles fazem, eu posso fazer. Posso abrir um salão, encher de cadeira e começar a contar mentira para o povo. Deus está aqui, Deus está fazendo, revelando as pessoas, mostrando tal. Deus mostra aqui, revelando até CPF, placa de carro e tal, número de telefone. Todas essas coisas eu posso fazer. Mas eu querer. E enchendo o bolso de dinheiro. É o que hoje está acontecendo. Quem é? Deus está mostrando aqui que tem aqui irmã que não consegue dormir de noite porque tem filho nas drogas. Quantos filhos hoje estão nas drogas? Pessoas que estão vivendo aí com problema no lar, aí marido e mulher tem tempo de separar e tal, vem aqui na frente. Deus está mostrando aqui que tem pessoas que têm bico de papagaio, pessoas que têm dor na perna, pessoas que estão sem dor de cabeça constante, pessoas que estão prestes a passar por uma cirurgia, mas está com medo, vem aqui na frente que Deus vai, né? E tal, onde estão essas pessoas, levanta a mão, vem aqui na frente. Isso é jogada. Isso eu faço. Isso eu sei fazer. Você sabe fazer. Qualquer um sabe fazer, basta ser cara de pau. Basta passar coisa na cara e começar a mentir. Agora o que vem depois nós não sabemos. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que diz? Tudo que nós plantar, nós colhemos. Não tem como outro colher. Nós não estamos plantando para outro colher. Nós mesmos que vamos colher. Depois nós olhamos para outra passagem, 10 e 31, que horrendas coisas é cair nas mãos de Deus. E você vai cair nas mãos de Deus. Você que anda tomando dinheiro do povo, enganando o povo, mentindo o povo, torcendo essa palavra, você vai cair nas mãos do Deus vivo. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, e eu termino por aqui, e quero desejar um bom fim de semana. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.